poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras nesta emissora. Olá, você que nos acompanha todos os dias através dos podcasts espalhados pelo Brasil e pelo mundo e também através desta emissora. Eu sou o Natson Matias, apresentando mais uma edição deste programa, trazendo o nosso convidado Augustus Nicodemos, o pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Querido ouvinte, quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus, agradecer a sua audiência e desejar que esse programa seja usado por Deus para abençoar você e sua família. Diferenças do islamismo e cristianismo, origem e principais doutrinas, e onde há divergências fundamentais, pelo menos básicas, para que um cristão não imagine que Alá é o mesmo Deus da Bíblia, como muitas pessoas pensam que se trata do mesmo Deus, apenas com nome diferentes. Esse é o tema do programa de hoje. O Henrique de Londres é que levanta essa questão sobre o cristianismo, o islamismo, pastor Augustus. E ele, inclusive, cita uma exposição sobre isso na página da Primeira Igreja Presbiteriana. Ele diz assim, pastor Augustus, eu vi a exposição sobre diferenças entre cristianismo bíblico e o islamismo na PIPG, na Primeira Igreja Presbiteriana, e fiquei com uma dúvida. Já ouvi falar que o povo árabe, de forma abrangente, os muçulmanos, são os descendentes de Ismael prometido pelo nosso Deus. Isso é fato? Se sim, isso não faz do Deus deles o mesmo que o Deus Pai para nós, enquadrando-os assim em mais um grupo herético não trinitariano, como as testemunhas de Jeová, ou não? Ele ficou em dúvida com relação a essas questões aí. Certo. É significativo que essa pergunta venha de Londres, da Europa, né? Exatamente. A Europa vem sendo inundada pelo islamismo, através não somente da pregação agressiva, né? Vamos chamar de evangelização, entre aspas, que é feita por eles, mas também pelo fenômeno da imigração, né? E também pelo fato de que a quantidade de filhos que os islâmicos têm em comparação com os nativos, né, europeus é muito maior. Exato. Há cálculos aí de que em poucas décadas o número de islâmicos já chegará a ser metade mais ou menos, né, daqueles que ocupam o continente europeu ou mais até, né? Isso porque enquanto um casal europeu tem em média um filho ou menos, né, por vida, o casal islâmico tem 6, 7, 8, né? Então vai nessa linha. E vai tomando conta lá, no caso das várias áreas do Estado, né? Enfim, da área política. É uma questão de tempo, então. Então é significativo que essa pergunta vem daquela região. De fato, Natson, eu fiz um estudo comparativo entre o islamismo e o cristianismo. Isso ainda não representa o islamismo. Ele no Brasil, ele é menos de 1% da população brasileira, né? Bem menos. O último censo do IBGE deu 35 mil muçulmanos morando no Brasil, embora, pelo que eu li, as autoridades islâmicas no Brasil argumentam que é perto de 1 milhão, não é? Sim. Mas então a gente não tem certeza do número. Mas de qualquer forma, como essa religião ganhou muito destaque na mídia, né, porque muitos atentados terroristas que são feitos no mundo são realizados por pessoas que reivindicam ser muçulmanos, né? Então eu achei interessante fazer esse estudo comparativo e de fato ele está lá na página da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia para aquele que quiser ver em detalhe. Agora vamos à pergunta aí do Henrique lá de Londres. Então, nosso abraço aí para você, Henrique. Isso. Henrique, é o seguinte, você tem que fazer a diferença entre árabe e muçulmano, tá? Exato. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Na verdade, eu penso que boa parte, ou se não a maior parte dos muçulmanos, eles são africanos. A África, especialmente a África do Norte, ela foi dominada pelo islamismo e muitos países africanos são quase que totalitariamente islâmicos, né? O Senegal, por exemplo, é quase 100%. Né? E eles não são árabes. E também tem árabes que não são necessariamente muçulmanos. Tem muitos árabes que são cristãos. Há tradições cristãs muito antigas entre os árabes, né? Então, a gente primeiro tem que fazer essa diferença.
Então, com relação ao povo árabe, existe sim a ideia de que eles são descendentes de Ismael etnicamente, tá? Etnicamente. E isso aí não temos muita dificuldade em comprovar e reconhecer. Mas aí então dizer que o conceito que alguns árabes têm de Deus, dentro da visão islâmica, que esse conceito é parecido com o conceito que o outro filho de Jacó teve, né, que foi Isaac, né, porque todos procedem de Jacó, então Deus seria o mesmo, de Ismael e de Isaac, de árabes e de judeus e depois os cristãos. Isso aí não faz sentido, né? Há diferenças muito grandes e marcantes entre o Deus professado pela religião islâmica e o Deus professado pelos cristãos. Agora, a gente tem que notar, a bem da verdade, que o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, eles são monoteístas. Diferentemente, por exemplo, do hinduísmo e de outras religiões orientais, das religiões antigas da Grécia, da Mesopotâmia, do Egito, que diziam que existem muitos deuses, muitos deuses. Então, o islamismo corretamente afirma que existe apenas um Deus. Eles são monoteístas. Eles são monoteístas. Como os judeus também dizem que só há um Deus, e como os cristãos dizem que há somente um Deus. E nessas três religiões, também é dito que esse Deus, que é único, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é quem fez todas as coisas. E nesse ponto, as três religiões estão também de acordo. De acordo com elas, Deus é invisível, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é soberano. Né? Você vai encontrar o conceito de soberania de Deus dentro do próprio islamismo, embora esteja mais para fatalismo do que para uma relação de soberania com responsabilidade, que é o que a gente encontra no cristianismo. De controle nesse sentido. Agora chega a diferença central, crucial e marcante é que o Deus do cristianismo, ele é trino. Ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí já existe o contraste com o judaísmo e com o islamismo também. No islamismo, Alá é único, e no sentido de que ele é uno também. Ele não há três pessoas no ser de Alá, na sua existência, mas ele é único. E isso destoa radicalmente da perspectiva cristã, de que esse Deus, único Deus que existe, ele eternamente subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Não são três deuses, não são três manifestações do mesmo Deus, mas são três pessoas distintas que subsistem, coexistem no ser de Deus, sem que, como eu disse, nós tenhamos aqui um triteísmo, não é? Não é um triteísmo, inclusive mas uma triunidade. Nós temos um programa que tratou especificamente da Trindade. Isso. Aí você, querido leitor, que deseja entender melhor isso, ouvinte, mil perdões. Você sabe que essa mistura de leitor com ouvinte faz sentido, porque o nosso programa, os 130 primeiros programas, eles estão virando livro, não é? Pois é, aliás, está virando livro. Está virando livro. Daqui a pouco nós vamos poder anunciar o livro Em Poucas Palavras, onde cada capítulo é um programa, está bem arrumado em temas. Que legal. E vai. Por isso que eu estou confundindo o leitor. eu fico feliz por o senhor dizer essa questão, porque eu estava aqui na expectativa de ouvi-lo dizer isso aí que a gente já tinha mandado para lá, né, para a editora, e eu estava meio que na expectativa. Isso aí, se Deus quiser, esse ano a gente vai ter Em Poucas Palavras em livro, né, o primeiro volume. Mas voltando então, né, só para dizer que o conceito cristão de Deus, ele também é diferente do conceito judeu. Para os judeus, Deus não tem filho nesse sentido, né, como Jesus Cristo, que é a expressão do próprio Deus, né, é a manifestação visível, plena da divindade. Então, as semelhanças terminam por aí. A diferença é quem é Deus. Então, de fato, Natsan, só existe um Deus lá fora. Não tem mais de um. Legal isso. Só existe um Deus. Só existe um Deus lá fora. Agora, a percepção e a compreensão que as pessoas fazem desse Deus é que varia. Então, se Deus não se revelar
se Deus não se revelar, se ele não dizer quem ele é e como ele é, nós vamos meio que ficar tateando. Não é? Então, nós entendemos que Deus se revelou nas Escrituras do Antigo Testamento, onde já tem indícios da Trindade, e no Novo Testamento, na pessoa de Cristo, que é a expressão plena de Deus. Deus feito homem, Deus entre nós. Então, nós entendemos que Deus se revelou e ele nos disse a verdade a seu respeito, que é exatamente isso, não é? Há um só Deus, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é Deus. Nós entendemos que o conceito de Deus que tem no islamismo, ele não é fruto de revelação divina, mas é a concepção desse árabe, um grande árabe, foi um árabe que mais influenciou o mundo, né? Realmente Maomé, mas foi uma concepção pessoal dele. E baseado nessa concepção, ele escreveu o Alcorão, mandou escrever, não é que ele não sabia escrever, mandou escrever o Alcorão e, enfim, outras coisas que ele diz que recebeu da parte de Deus. Então, com todo respeito, né, nós entendemos que o Deus que é adorado pelos islâmicos não é o mesmo Deus, do cristianismo, mas é totalmente diferente na sua essência. Interessante, para a gente encerrar aí, o nosso tempo chega no final, eu lembro de uma certa vez que li de um especialista, ele era islâmico e se converteu, dizendo que há 99 nomes para se chamar Allah. E dentro desses 99 nomes não se encontra Allah é amor nem pai. Sim. É para você ver a diferença e chamar Allah de amor, segundo ele, é um pecado grave. Coisa que nosso Deus não... Bem diferente do Deus do cristianismo, que se envolve, se relaciona, se comunica com suas criaturas. É isso aí. Ouvimos então mais uma edição desse programa, atendendo a pergunta do Henrique, lá de Londres. Um abraço a ele, pastor. Muito obrigado, Henrique, pela sua pergunta e também agradeço a audiência de todos vocês que têm acompanhado o nosso programa. Fique com Deus. E vem aí, em poucas palavras, em livro. Primeiro volume. É isso aí. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.